Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Manhã de segunda-feira, 27 de janeiro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7, a rádio que é a número 1 da região. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Bombeiro Mirim oferece programa com quase 2.000 vagas em Goiás. ICMS mais caro fará gasolina e diesel subir nos postos em fevereiro. Ex-secretário de Saúde de Goiânia se apropriou de mais de 7 milhões de reais do fundo usado para comprar remédios e pagar prestadores de serviço, é o que diz o TCM. Estudos indicam uma redução de massa cerebral por uso excessivo de tela. Primeiro encontro azul do Sudoeste Goiano busca conscientizar sobre o autismo. Exame toxicológico. O Brasil tem mais de 1,5 milhão de motoristas com teste vencido. Mega Sena, concurso 2820, aposta única, leva prêmio de 28 milhões de reais. Os detalhes destas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária em novembro do ano passado afeta todos os estados do país. O ICMS da gasolina terá um acréscimo de 10 centavos por litro, passando de R$1,37 para R$1,47, uma alta de 7,14%. Já o diesel e o biodiesel sofrerão um aumento de 5,31%, com tributo subindo de R$1,06 para R$1,12 por litro, conforme anunciado pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. Os ajustes nos impostos, segundo o Concetas, visam garantir um sistema fiscal mais equilibrado, estável e transparente, além de buscar maior justiça tributária em resposta às flutuações do mercado. No entanto, o impacto será sentido diretamente pelos consumidores, que já convivem com altas constantes nos preços dos combustíveis. A alteração acontece em um cenário de pressão sobre a Petrobras, cuja política de preços tem sido alvo de críticas. Enquanto que os tributos aumentam internamente, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, aponta que os valores da gasolina e do diesel aqui no Brasil estão defasados em relação ao mercado internacional, com diferenças médias de 85 centavos para o diesel e 37 centavos para a gasolina. Esse descompasso entre os preços internos e externos tem gerado debate sobre a necessidade de novos reajustes, mesmo após a alta dos impostos. E as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre deste ano foram abertas na última sexta-feira e podem ser feitas gratuitamente até às 23h59 do dia 28 de janeiro, no horário de Brasília, de acordo com o edital do processo seletivo relativo ao primeiro semestre deste ano. Os interessados em participar devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e digitar os dados da conta no Portal de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br, realizar o login com o cadastro de pessoa física e a senha. O programa, coordenado pelo Ministério da Educação, oferta bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. As inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o primeiro semestre de 2025, foram abertas na sexta-feira, dia 24, e podem ser feitas gratuitamente até o dia 28 de janeiro, no horário de Brasília, de acordo com o edital do processo seletivo relativo ao primeiro semestre. Os interessados em participar devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e digitar os dados da conta no Portal de Serviços Digitais do Governo Federal,
o gov.br e realizar o login com o cadastro de pessoa física e a senha. Trabalho remoto. 70% dos profissionais preferem a flexibilidade. A matéria você confere com Priscila Mendes. A tradicional jornada de trabalho vem passando por mudanças como nunca antes. Um número crescente de trabalhadores vem buscando alternativas ao modelo de trabalho em tempo integral, optando por flexibilidade, autonomia e um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. O trabalho remoto veio para ficar e está moldando o futuro das relações profissionais. De acordo com pesquisa da BAR Internacional, 70% dos colaboradores que atuam em regime remoto ou híbrido não gostariam de voltar ao modelo presencial e que menos de 10% dos trabalhadores desejam voltar ao modelo de trabalho presencial em tempo integral. Gisele Xavier da Silva, especialista em recursos humanos e conselheira no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica por que as pessoas estão preferindo o trabalho remoto e os benefícios dessa modalidade para empresas e colaboradores. O trabalho remoto é um benefício valorizado pelos profissionais, que buscam mais flexibilidade e equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Os motivos principais que levam a esta preferência é a possibilidade de ter mais tempo disponível para outras atividades. Alguns benefícios do trabalho remoto podem englobar tanto os colaboradores e empresas, como, por exemplo, a redução de custos. Outro benefício é a sustentabilidade. Além de empresas e profissionais, o meio ambiente é favorecido com a adoção do trabalho remoto. Mais pessoas em casa significa menos carros nas ruas, o que contribui para diminuir também a poluição do ar. A especialista em recursos humanos ressalta os principais desafios do trabalho remoto para as empresas e para a liderança em um ambiente de trabalho remoto. Os principais desafios enfrentados com o trabalho 100% remoto nas empresas têm a ver com produtividade e integração entre as equipes, infraestrutura adequada e distrações no ambiente de trabalho. Os principais desafios para a liderança em um ambiente de trabalho remoto são as falhas de comunicação, menor acompanhamento de processos operacionais e a dificuldade de fazer a mensuração da produtividade das equipes e de cada profissional. As organizações que abraçarem essa transformação estarão melhor posicionadas para atrair e reter talentos, além de construir uma cultura mais inovadora e inclusiva. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. Estão abertas as inscrições para o programa Bombeiro Mirim 2025. Ao todo, 1.984 vagas serão oferecidas para crianças de 9 a 11 anos. Elas serão distribuídas entre unidades operacionais dos 9 comandos regionais do Bombeiro Militar em todo o estado. O programa será realizado no contraturno escolar e vai oferecer atividades que promovam a cidadania e o civismo. Entre elas estão noções de primeiro socorro, salvamento aquático, educação física, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente e prevenção de incêndios. Das 1.984 vagas, 1.328 são destinadas a crianças de famílias cadastradas no CadÚnico. O restante será reservado para ampla concorrência. A seleção será feita por sorteio, que ocorrerá no dia 18 de fevereiro de 2025 e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Proebom no Instagram, @proebom.cbmgo. A matrícula dos candidatos sorteados ocorrerá no dia 24 de fevereiro a 4 de março de 2025 na unidade operacional escolhida. O início das atividades está previsto para o dia 25 de março deste ano. As inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de fevereiro, exclusivamente pelo site oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Os responsáveis devem preencher o formulário online com dados da criança e do responsável, incluindo o número do cadastro único, CadÚnico, caso a família esteja inscrita em programas sociais do governo federal. O ex-secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, foi apontado pelo Tribunal de Contas dos Municípios como responsável por irregularidades na gestão. Segundo os documentos, mais de 7.200.000 reais do Fundo Municipal de Saúde não foram repassados entre 2021 e 2022. O fundo é destinado à compra de remédios, pagamento de funcionários e prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Durval Pedroso ocupou o cargo de secretário de Saúde entre 2021 e setembro de 2023, durante o início da gestão do então prefeito Rogério Cruz. As contas de 2022 e 2023 foram reprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, segundo publicação no Diário Oficial do Município de quinta-feira. Já as contas de 2021 foram aprovadas com ressalvas. Foi solicitada a abertura de uma auditoria pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS para identificar possíveis não conformidades não detectadas pela Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento. O ex-secretário deverá responder por apropriação indébita de depósitos. 6h47. O governo estadual garante parceria com mineradora para impulsionar desenvolvimento do Nordeste goiano. Vamos saber dos detalhes com o repórter Simval Lopes. O governo de Goiás reafirmou a disposição e o comprometimento em viabilizar projetos, a maioria relacionados à infraestrutura, que acelerem a instalação em Nova Roma, no Nordeste goiano, da mineradora Aclara Research. A empresa irá explorar terras raras, nome dado a um grupo de 17 elementos químicos encontrados em minerais de difícil extração e que é utilizado em energia eólica e na produção de veículos elétricos, entre outros fins, e achados em poucos países, como China e Austrália. O vice-governador Daniel Vilela, que se reuniu com o vice-presidente da Aclara Research, José Augusto Palma, destacou a importância do projeto para o estado de Goiás. Trata-se de um investimento único, de uma modelagem de mineração inovadora, disruptiva, utilizando a água, que não gera nenhum tipo de rejeito, portanto, com impactos na mineração muito baixos. Mas hoje o ponto principal da discussão são os impactos socioeconômicos que vão acontecer na cidade de Nova Roma, uma cidade que tem 3.000 e poucos habitantes, mas que esse investimento de mineração demandará provavelmente mais de 7.000 pessoas trabalhando na planta de mineração. Portanto, há aí uma discussão bem abrangente, né, para que o Estado possa se fazer presente com os investimentos de infraestrutura necessários para garantir esses serviços básicos para as pessoas que para lá irão, seja no início para trabalhar na construção da planta ou depois, posteriormente, na execução do trabalho na mineração. Daniel Vilela lembra ainda do pioneirismo de Goiás neste tipo de exploração e como isso é importante para o futuro. Goiás se destaca como potencial da mineração de terras raras. Como você colocou, a China é quem hoje produz esses materiais que são específicos, que são importantes aí na produção de tantos equipamentos, no caso aqui das terras raras de Goiás, utilizados aí na construção de motores elétricos, enfim, e no caso de Nova Roma, inclusive, com uma especificidade ainda maior, porque é um produto de terras raras ainda mais raro do que existe, inclusive, na China. Portanto, é algo que nos destaca e que nos coloca numa condição de sermos líder aí mundiais na produção desses minérios. O empreendimento da Aclara Research, cuja matriz fica no Peru, deve ser construído dentro de 2 anos, possivelmente a partir de março de 2026, período em que começa a geração de empregos. A partir daí, a produção deve ter início em 62 meses. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h50. A Jataiense fez valer o seu mando de campo e neste sábado quebrou a invencibilidade do líder em Umas, no Goianão. No estádio Arapucão, em Jataí, os donos da casa venceram por 2-0, se aproximaram da parte de cima da tabela. Com o resultado, a Jataiense chegou aos 7 pontos e ocupa a 4ª colocação no Campeonato Goiano, apenas 2 pontos atrás do líder em Umas, e poderá perder a ponta dependendo dos resultados da rodada. Na próxima partida, a Raposa do Sudoeste vai enfrentar o Goiás na Serrinha, enquanto a Pantera visitará a Aparecidense no estádio Aníbal Batista de Toledo. E ainda falando de Campeonato Goiano, no Estádio Olímpico, recebeu o duelo entre Goiânia e Aparecidense neste sábado pela 4ª rodada da competição. Após um primeiro tempo fraco, os times conseguiram balançar as redes no segundo tempo, porém, o resultado final ficou no empate em 1-1.
Com o empate, o Goiânia somou seu primeiro ponto no Campeonato Goiano e segue em 11º na classificação. Já a Aparecidense perdeu a chance de assumir a liderança. O Camaleão é o segundo colocado com 7 pontos. E o Goiás conquistou a sua primeira vitória consecutiva no Campeonato Goiano deste ano. No sábado, o Esmeraldino foi ao estádio Jonas Duarte enfrentar o Anápolis pela 4ª rodada do estadual. Em uma partida morna, o Goiás aproveitou uma penalidade marcada pela arbitragem. Com um gol de Tadeu, venceu por 1-0. Com esse resultado, o Esmeraldino se aproximou dos líderes do campeonato. Agora, com 7 pontos, ocupa a 3ª colocação. Com o resultado, já o Anápolis permanece em 7º, com 5 pontos. Na próxima rodada, o Goiás vai enfrentar a Jataiense na Serrinha, enquanto o Galo vai duelar contra o Goiânia, novamente no Jonas Duarte. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h52. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, está realizando entre os dias 26 e 31 de janeiro uma missão à Europa, com o objetivo de defender os interesses do produtor rural brasileiro e destacar a produção sustentável do setor agropecuário do país. A comitiva é liderada por importantes representantes do setor, como o vice-presidente de Relações Internacionais da CNA e presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, e o presidente da FAMASul, Marcelo Bertoni, além de diretores da CNA e membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, como o presidente Pedro Lupion e a senadora Tereza Cristina. Durante essa missão, os integrantes da comitiva da CNA terão a oportunidade de participar de uma série de encontros estratégicos em 3 importantes capitais europeias: Roma, Bruxelas e Paris. Os encontros envolverão representantes de organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, além de adidos agrícolas, embaixadores, membros do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O prefeito de Bento Gonçalves teve uma excelente ideia sobre o Bolsa Família, fez um projeto de lei, enviou para a Câmara de Vereadores e esse projeto virou lei municipal. Consiste no seguinte, eu já falei disso aqui. Faz o levantamento de quem ganha Bolsa Família, vê quem tem rigidez, saúde física, mental, musculatura, juventude, capacidade, possibilidade de trabalhar e pergunta por que não quer trabalhar. Ah, não consigo emprego. Ok, você vai entrar num programa aqui que vai conseguir emprego, sim. Aí o sujeito diz, não, eu não quero emprego. Bolsa Família tá bom. Então, você não vai ganhar mais Bolsa Família se você se recusa a trabalhar. Pois a Defensoria Pública da União está combatendo isso. É contra essa ideia maravilhosa que deveria ser aplicada no Brasil inteiro. A Defensoria Pública diz o seguinte, inclusive oficiou a Procuradoria-Geral da República, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, essa boa ideia, né, dizendo que viola princípios da proporcionalidade prevista na Constituição Federal. Se você quiser me ajudar, procure na Constituição, porque eu não achei, mas a Defensoria Pública da União diz que achou. Pelo menos é o que está no noticiário. Em prejuízo aos direitos humanos. Opa! O direito humano não é de todo mundo? Não tem direito humano de quem paga o imposto que paga o Bolsa Família? Porque claro que o Bolsa Família não vem do governo. O governo não tem dinheiro. O governo não produz riqueza. Pode até imprimir dinheiro, mas aí está tirando o valor do dinheiro que você tem no bolso, pela inflação. Né? O dinheiro do Bolsa Família vem do trabalho das pessoas que estão trabalhando e pagando imposto. Então, esses não têm direito de preservar o seu imposto e para causas justas, de assistência social justa. Se o sujeito não quer trabalhar, quer viver do suor dos outros, dos seus semelhantes, meu Deus. Essa ideia do município de Bento Gonçalves deveria ser usada no país inteiro para reduzir o tamanho dessa Bolsa Família e impor justiça social, para que alguns que trabalham não ofereçam suor do imposto para quem não quer trabalhar. Não é simples assim? Bom, tem outra coisa. Gente, nós sabemos que o SUS é uma coisa horrível para mamografia de quem precisa. Eu não tenho aqui, eu vou pesquisar o número de mortes por câncer de mama. O SUS está fazendo mamografia a cada 2 anos. E depois dos 50 anos, às vezes até depois de 60. E aí as pessoas que pagam plano de saúde,
querem ter direito também. E os planos de saúde estão optando lá na Agência Nacional de Saúde, está pensando em dizer, não, 40 anos não, só depois dos 50 anos. Que história é essa? E nós vamos deixar assim? Quem paga plano de saúde e mais o SUS, nós pagamos o SUS também, com o dinheiro dos nossos impostos. E sinto muito, está escrito na Constituição que saúde é direito de todos e dever do Estado. Portanto, gente, a maior parte de câncer de mama está aparecendo agora em mulheres mais jovens. Portanto, é absolutamente necessário o diagnóstico precoce para tratar com êxito o câncer de mama. Eu vou voltar a falar nesse assunto, porque o assunto é muito, muito grave. Bom, e o outro assunto, eu já falei nisso, mas só para lembrar mas está todo mundo noticiando esse pessoal que chegou a Manaus, 88, algemados, acorrentados. Tem gente que está escandalizada. Gente, esse já é o 33º voo só no governo Lula. Isso é coisa... Todos eles foram presos no governo Biden. Ficaram à disposição de um juiz. O juiz decretou a deportação. São considerados criminosos. Gastaram um dinheirão para entrar nos Estados Unidos via coiote, nas mãos de coiotes, correndo riscos enormes. Não sei por quê. Estados Unidos não tem CLT, não tem Justiça do Trabalho, mas todo mundo quer ir para lá. Dizem que tem lá quantos milhões de brasileiros, eu duvido que tenha só isso. 2 milhões de brasileiros, duvido. Acho que é o dobro disso. Gente, vocês já imaginaram? Só o seguinte, tem o piloto e o copiloto. E deve ter mais 2 ou 3 seguranças. Aí tem 88 pessoas lá dentro, sem algema, sem nada. E resolve, opa, não queremos voltar para o Brasil. Pega o piloto, pega o copiloto, faz ele pousar no Canadá, né? É usual a imobilização de, olha só, 7.168 brasileiros que foram deportados de 2020 até 2024. Só na administração Lewandowski, no Ministério da Justiça, já foram 17 voos. Só agora que está se falando nisso, por quê? É para pegar o Trump. Né? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O prazo para solicitar a adesão ao Simples Nacional termina no próximo dia 31 de janeiro. O regime tributário simplificado pode ser acessado por microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, oferecendo uma forma mais fácil de pagar impostos. Para aqueles que já fazem parte do Simples Nacional, a renovação é automática, a menos que a empresa tenha sido removida do regime devido a pendências fiscais como dívidas. No entanto, as empresas que ainda não optaram pelo regime deverão solicitar a adesão até a data limite. Para empresas em início de atividade, o prazo para a adesão é de 30 dias, contados a partir do último deferimento da inscrição, seja municipal ou estadual, desde que não tenham passado mais de 60 dias desde a abertura do CNPJ. Empresas que foram excluídas do Simples Nacional por dívidas, mas regularizaram suas pendências, precisam solicitar novamente a adesão. O prazo também vai até 31 de janeiro. O sorteio do concurso 2.820 da Mega Sena foi realizado neste sábado em São Paulo. O prêmio para a aposta que acertou as 6 dezenas é de R$ 28.892.942. A aposta vencedora foi registrada em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Os números sorteados foram 6, 15, 19, 25, 32 e 42. 64 apostas fizeram a quina, cada uma levou R$ 48.714,94. Já 4.323 apostas fizeram a quadra, cada uma levou R$ 1.030,28. Próximo sorteio da Mega será na terça-feira, com um prêmio estimado de R$ 3,5 milhões. Exatos 1.507.569 motoristas profissionais terminaram o ano de 2024 com o exame toxicológico vencido aqui no Brasil. Isso segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito. Esse exame é essencial para comprovar que os motoristas de ônibus, carretas e caminhões não estão trafegando sob efeito de drogas e importante para evitar acidentes. De acordo com Givaldo Vieira, presidente da Associação Nacional dos Detrans, manter o exame toxicológico em dia é fundamental.
e pode ser considerado um item de segurança para o motorista e outros atores na via. Adicionalmente, o exame possibilita a prevenção e diagnóstico precoce de problemas de saúde, especialmente os relacionados ao abuso de substâncias tóxicas. A lei determina que motoristas com menos de 70 anos e habilitados nas categorias C, D e E precisam fazer o teste a cada 2 anos e meio. Quem não fizer o teste pode ser multado em até R$ 1.467,35 e o valor pode dobrar em caso de reincidência. A penalidade registra 7 pontos na CNH. Sites falsos. Governo federal não oferece descontos no IPVA. Os detalhes desse alerta você confere com Gisele Brasil. Brasil contra fake. Muito cuidado. Golpistas estão criando sites falsos que alegam dar descontos no IPVA. Por meio dessas páginas falsas na internet, os estelionatários estão recebendo o pagamento do imposto das pessoas de maneira criminosa. As páginas dos golpes envolvendo o IPVA fazem referência ao programa Bom Condutor, que permite a empresas e órgãos públicos oferecerem benefícios a motoristas que não tiverem cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Alguns estados oferecem descontos no IPVA por meio desse programa. Adroaldo Catão, secretário nacional de trânsito, explica o programa Bom Condutor e a necessidade de checar as informações sobre IPVA em sites oficiais dos órgãos de trânsito estaduais. Olha, o programa do Bom Condutor é um programa muito importante, mas o cidadão ele deve olhar na carteira digital de trânsito ou no portal de serviços da Senatran quais as empresas que fazem parte. A coisa do desconto no IPVA, o IPVA é um imposto estadual, então cabe ao Estado aderir ao programa e dar esse desconto, e para saber disso o cidadão ele deve buscar a página do Detran do seu estado ou da Secretaria da Fazenda do seu estado. Importante ficar atento e evitar clicar em links enviados por mensagem sem conferir previamente por meio desses sites oficiais. Tanto o site oficial do seu estado, quanto, no caso de serviços de trânsito, o portal da Senatran. O imposto sobre a propriedade de veículos é um tributo estadual e o governo federal não pode conceder nem isenção e nem descontos ou alterar a alíquota do IPVA. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E a partir do dia 1º de março, a Companhia Aérea Azul deixará de operar em 12 cidades brasileiras, incluindo Rio Verde, aqui em Goiás, conhecida como a capital do agronegócio goiano. A companhia anunciou a decisão nesta sexta-feira, justificando o ajuste de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, somadas às questões de disponibilidade de frota e ajustes de oferta e demanda. Entre as cidades afetadas pela suspensão total dos voos estão no Rio de Janeiro, Campos e Cabo Frio, em Santa Catarina, a cidade de Correia Pinto, no Ceará, Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu. No Rio Grande do Norte, Mossoró, no Piauí, São Raimundo, Nonato e Parnaíba, no Maranhão, Barreirinhas e aqui em Goiás, como dissemos, Rio Verde. O Nordeste será a região mais impactada, com 4 estados afetados e destaque para o Ceará, onde 4 cidades vão perder os voos da Azul. Em nota, a empresa afirmou que a companhia está sempre avaliando as possibilidades e necessidades de mercado e, consequentemente, mudanças fazem parte do planejamento operacional. E o primeiro encontro azul do Sudoeste goiano busca conscientizar sobre o autismo em Rio Verde. O evento vai reunir especialistas como psicopedagogos, terapeutas ocupacionais e mães de autistas para debater desafios e estratégias de inclusão, além de conscientizar a sociedade sobre o transtorno do espectro autista, e serão promovidas palestras e atividades lúdicas para crianças e adolescentes com autismo. A programação inclui discussões sobre diagnóstico, inclusão escolar e social, além de histórias inspiradoras de mães atípicas. No segundo dia, haverá momentos recreativos com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, criando um ambiente acolhedor para as famílias. Com a expectativa de receber mais de 3.000 participantes, o evento reforça o compromisso com a disseminação de conhecimento e a construção de uma sociedade mais inclusiva. O encontro é gratuito e pretende se tornar anual, contribuindo para combater preconceitos e promover melhores práticas no atendimento às pessoas com TEA.
Empresas interessadas em apoiar o evento podem optar por diferentes cotas de patrocínio, que inclui divulgação de suas marcas durante o congresso. O HDT abre processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência. Quem traz as informações é Costa Júnior. O Hospital Estadual de Doenças Tropicais, HDT, abriu processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência PCD. O processo é referente à formação de cadastro de reserva para 46 cargos assistenciais e administrativos com salários que variam de R$ 1.596 a R$ 11.220. As inscrições ficarão abertas de 27 a 29 de janeiro de 2025, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, e deverão ser feitas presencialmente no próprio hospital, que fica na Avenida Contorno, número 3.556, Jardim Bela Vista, em Goiânia. Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos no edital. Todos os detalhes do certame e a ficha de inscrição estão disponíveis no site isgsaude.org.br. As inscrições são gratuitas. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. E a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano é do São Paulo, após sair perdendo a final do sábado no Mercado Livre Arena Pacaembu para o Corinthians por 2-0. O tricolor paulista conseguiu a virada com 2 gols de Paulinho e 1 de Andrade e faturou o título da Copinha pela 5ª vez na sua história. Agora o São Paulo iguala o Fluminense Internacional como segundo dos maiores vencedores da história da Copinha, com 5 títulos. A liderança segue com o Corinthians, com 11 conquistas. O tricolor paulista voltou a vencer a competição após 6 anos. O São Paulo chegou para a decisão sem o seu principal jogador, suspenso, o atacante Rian Francisco, herói tricolor da classificação sobre o Criciúma na semifinal, não estava à disposição para o confronto do sábado. Paulinho acabou sendo escolhido para ser o seu substituto e não decepcionou. E o Brasil está embalado no Mundial de Handebol realizado em Oslo, na Noruega. A seleção brasileira, que já estava classificada para a fase seguinte, derrotou a Espanha nesse domingo por 26-25. O primeiro triunfo sobre o adversário em uma partida oficial. O próximo compromisso será diante da Dinamarca pelas quartas de final no próximo dia 29 às 13h30. A seleção verde e amarela ainda levou um susto na reta final do confronto. Os jogadores celebraram a vitória após os espanhóis errarem o alvo no último ataque da partida. No entanto, o atleta adversário, após o arremesso, ficou caído no chão. A arbitragem revisou o lance, gerando apreensão por alguns segundos, mas confirmou que não houve infração e, dessa maneira, os brasileiros puderam festejar o feito inédito. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. A segunda edição da Expedição Safra Goiás, concluída nesta última quinta-feira, traz uma estimativa de produção de soja para o estado de Goiás, que pode superar os 20 milhões de toneladas, um aumento de até 23% em relação à safra anterior. As informações são da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A expedição percorreu mais de 5.000 quilômetros em 5 regiões do estado, visitando 43 municípios e mais de 80 propriedades rurais. De acordo com a análise realizada nas lavouras, a produtividade média varia entre 66 a 70 sacas por hectare. A expectativa é que a produção atinja no mínimo 19 milhões e 600 mil toneladas, podendo chegar até 20 milhões e 700 mil toneladas. O clima favorável tem sido um fator importante para os bons números, mas os produtores também podem enfrentar desafios no escoamento e armazenamento da produção, conforme destacado pelo presidente do sistema FAEG, Senar e FAG, José Mário Schreiner. Primeira fase da colheita da soja da safra 24-25 já começou em Rio Verde, aqui no sudoeste goiano, onde 2% da área plantada já foi colhida. A região, com cerca de 400 mil hectares dedicados à soja, apresenta bons resultados iniciais, com rendimento médio entre 4.200 e 4.800 quilos por hectare. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Embora possa parecer exagerado à primeira vista, o termo cérebro
podre ou podridão cerebral da expressão em inglês Brian Rhodes pode ser mais literal do que pensamos. Eleita a palavra do ano de 2024 pelo dicionário Oxford por mais de 37 mil pessoas, o termo descreve, de acordo com a Oxford University Press, a deterioração mental causada pelo consumo excessivo de conteúdo superficial, especialmente na internet. As citações ao termo em inglês aumentaram 230% entre 2023 e 2024, refletindo uma preocupação social crescente com este fenômeno. Assim que começou como uma expressão coloquial, encontrou também apoio na ciência. Pesquisas citadas pelo jornal britânico The Guardian indicam que o uso excessivo de mídias sociais e o consumo compulsivo de conteúdo de baixa qualidade, como notícias sensacionalistas, teoria da conspiração, entretenimento vazio, podem literalmente encolher a massa cinzenta, diminuir a capacidade de atenção e enfraquecer a memória. Uma combinação de efeitos que faz com que o termo podridão não pareça exagerado. Em geral, o quadro atual é preocupante. Uma meta-análise de 27 estudos de neuroimagem revelou que o uso excessivo da internet está associado a uma redução no volume da massa cinzenta em regiões críticas do cérebro, responsáveis pelo processamento de recompensas, controle de impulsos e tomada de decisões. E o NIS Final 6, o pagamento do Bolsa Família, começa nesta segunda-feira para os beneficiários que têm o NIS de Final 6. Vamos saber os detalhes. Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 6. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, corpo é encontrado em obra inacabada aqui em Mineiros. Polícia Militar apreende 105 quilos de maconha em uma operação na GO 341. 2 indivíduos foram presos. Os detalhes destas e outras notícias, além da sua participação no quadro A Voz do Cidadão, você tem logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Um estudo que analisou 2,8 milhões de transações financeiras realizadas em outubro do ano passado com o uso da nova Carteira de Identidade Nacional constatou que apenas 0,2% delas tinha algum indício de fraude. Segundo o estudo, os dados demonstram que o risco do novo documento ser utilizado em golpes é de 0,08%, abaixo dos outros tipos, como o antigo RG ou a Carteira Nacional de Habilitação, cujos riscos ficam em torno de 3,8%. A nova Carteira de Identidade Nacional vai substituir o RG até 2032. A principal mudança é que assim usa um número único em todo o país, o que é o mesmo número do CPF. Antes, o número do RG era gerado pelo estado emissor, o que permitia que uma mesma pessoa tivesse diferentes números de identificação, caso tirasse RG em diferentes estados. Apesar das melhorias na segurança, policiais que trabalham com identificação de pessoas afirmam que assim ainda precisa evoluir para ter um Banco Nacional de Biometria. O Ministério da Saúde iniciou em dezembro avaliações para incorporar ao Sistema Único de Saúde o Ozempic,
remédio para diabetes tipo 2, utilizado atualmente de maneira off-label para perda de peso. Segundo integrantes da pasta, apesar dos estudos já terem começado, não há, ao menos por hora, a previsão de que o medicamento seja disponibilizado de graça pelo SUS à população ainda este ano. Auxiliares da ministra Nízia Trindade dizem que mesmo que o medicamento seja aprovado na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, o remédio só poderia ser incorporado ao SUS em 2026 por causa do seu alto custo. A Conitec recebeu no dia 16 de dezembro do ano passado uma solicitação para avaliar o medicamento. O prazo para a conclusão da análise é de 180 dias, período que pode ser prorrogado por mais 90 dias. O Instituto Butantan anuncia o início da produção da vacina contra a dengue. Os detalhes é com Fabiola Altran. Essa produção da vacina contra a dengue pelo Butantan. O desenvolvimento do imunizante ocorre um mês depois de o Instituto ter enviado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária os últimos documentos necessários para o pedido de registro da vacina. Porém, até agora, ainda não há autorização para distribuição e aplicação. A expectativa é que o parecer saia até metade do mês de maio. De acordo com a instituição, o objetivo é fabricar 1 milhão de doses em 2025 e mais 100 milhões nos próximos anos. Se for aprovada, a vacina contra a dengue do Instituto Butantan será a primeira do mundo em dose única contra a doença. Segundo a diretoria da instituição, vai ser um dos maiores avanços da saúde e da ciência e uma enorme conquista em nível internacional. A vacina não vai estar disponível imediatamente após a aprovação total do registro. Isso porque a Anvisa precisa pedir autorização à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Depois, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS vai estudar a incorporação da dose ao Sistema Único de Saúde. Se houver parecer favorável, aí começam os trâmites para a distribuição pelo Ministério da Saúde. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. E nesta última sexta-feira, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente, conduziu em Rio Verde a Operação Smoke, voltada para o combate à venda ilegal de cigarros eletrônicos, os chamados vapes. A ação desmantelou redes de comércio ilegal desses dispositivos, que, segundo a Polícia Civil, são vendidos sem qualquer controle de qualidade de segurança, colocando em risco a saúde de adolescentes e jovens. De acordo ainda com a delegacia, a operação ocorreu em vários pontos estratégicos de Rio Verde, onde funcionava distribuidoras e pontos de vendas dos cigarros eletrônicos. Até o momento não foram divulgadas informações detalhadas sobre o número de apreensões ou prisões realizadas. E nos primeiros 21 dias deste ano, Goiânia registrou 562 casos confirmados de dengue, evidenciando a urgência de ações para conter o avanço da doença na capital. Para enfrentar a situação, a Prefeitura mobilizou 200 agentes de combate a endemias em um amplo mutirão pela região leste. Durante a iniciativa, já foram realizadas mais de 7.000 visitas domiciliares, resultando na eliminação de 397 focos do mosquito Aedes aegypti, o vetor da dengue, chikungunya e zika vírus. O quarto mutirão dos 100 dias, promovido pela Prefeitura de Goiânia, tem concentrado esforços na conscientização da população e no combate direto aos focos do mosquito. O prefeito Sandro Mabel destacou a importância dessa iniciativa para proteger a saúde pública. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o mutirão não apenas elimina criadouros do mosquito, mas também oferece uma série de serviços à população, incluindo consultas médicas, testes rápidos, vacinação antirrábica, aferição de pressão arterial e orientação sobre hábitos preventivos. Durante as visitas também são atualizados os cartões de vacinação e distribuído kits de higiene bucal. A Receita Estadual apreendeu uma carga irregular de 528 toneladas de milho que veio do Mato Grosso. Quem vai trazer as informações é Simval Lopes. A equipe de auditores da Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás autuou 8 carretas bitrem. Os veículos transportavam cerca de 528 toneladas de milho, com valor comercial aproximado de R$800 mil. A carga teve origem no estado do Mato Grosso e tinha como destino um estabelecimento industrial em Goiás.
O transporte de milho sem a devida documentação fiscal resultou na apreensão da carga, na aplicação de multas e na cobrança do ICMS devido. E o trabalho ainda não chegou ao fim. Por meio do sistema Infotrânsito, foi constatado que ocorreram operações internas dissimuladas no estado de Mato Grosso, motivo pela qual a fiscalização será estendida ao estado vizinho. A operação contou com o apoio do Apoio Fiscal Fazendário e do Batalhão Fazendário. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, às 7h32, a gente chega trazendo para você as informações locais aqui de Mineiros e região, começando pelo Corpo de Bombeiros, que teve muitos atendimentos realizados nesse fim de semana. De sexta para sábado, foi um total de 8 atendimentos realizados. O destaque ficou por conta ali de uma queda de bicicleta. Por volta das 13 horas, a guarnição relatou que se deslocou ali na Rua 12, no centro da cidade, para fazer esse atendimento. No local, depararam-se com uma mulher que relatou que, por um momento de descuido, perdeu o controle da bicicleta e acabou caindo. A vítima estava com suspeita de uma fratura na região do ombro. Foi realizada, então, a imobilização e ela foi conduzida para a UPA aqui de Mineiros. E um pouco depois, já por volta das 5 horas da tarde, a guarnição se deslocou para a Rua Alameda das Petúnias, lá no Jardim Florença, para fazer um atendimento entre o acidente entre um carro e uma moto. No local, a equipe se deparou com o condutor da motocicleta, um jovem de 19 anos, que apresentava ferimentos, mas estava consciente. Ele foi atendido e depois transportado também aqui para a UPA da cidade. E já de sábado para domingo, muitos atendimentos também foram registrados pelo Corpo de Bombeiros, né, que não teve um final de semana parado, né? Foi bastante movimentado. Por volta das 5h42 da tarde, a guarnição foi acionada, se deslocou até a BR-364, ali perto do posto 7 Milhas, para atender um princípio de incêndio em veículo de carga. Ao chegarem no local, descobriram que a fumaça que saía do caminhão era devido a um problema mecânico e não um incêndio. Ninguém se feriu. A equipe então retornou aqui à sede do Corpo de Bombeiros. E já por volta das 8 da noite, a equipe novamente foi acionada para fazer um atendimento lá na Rua Cândida Eulália de Souza, no Jardim das Perobeiras. Dessa vez para atender uma vítima, né, uma idosa que havia caído. No local encontraram então a vítima que tinha sofrido essa queda dentro da sua casa, com uma possível fratura no fêmur. Devido à grande dor que ela relatou que estava sentindo, foi realizada a sua imobilização e conduzida o mais rápido possível para a UPA aqui da nossa cidade. E já por volta ali das 4h30 da manhã, a equipe novamente foi acionada para se deslocar até a Avenida Antônio Carlos Paniago, lá no setor Mundinho, aonde um veículo havia capotado. No local, 2 homens estavam no veículo que perdeu o controle e veio a bater no canteiro central da Avenida Antônio Carlos Paniago e depois capotou. As vítimas, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, já estavam fora do veículo. Estavam um pouco tontas, aparentemente com ferimentos leves. Foi realizado os primeiros socorros e eles foram encaminhados para a UPA. E neste domingo, ali por volta das 11h15, a guarnição aqui do Corpo de Bombeiros de Mineiros foi acionado para prestar um apoio na cidade vizinha, Alto Araguaia, Mato Grosso, onde uma grande ocorrência estava sendo feita, né, atendida pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso e que pediu ajuda aqui para o Corpo de Bombeiros da nossa cidade, né? No local, eles se depararam com uma carreta que estava carregada com 45 mil litros de etanol, né, com princípio de incêndio. Ao chegarem no local, os bombeiros do estado de Mato Grosso, também ali da região do entorno de Alto Araguaia, já estavam fazendo o combate. A guarnição, da mesma forma, começou também a ajudar. Após horas de combate direto e resfriamento, que foi possível debelar o incêndio. Com uma cunha de madeira, a equipe relatou que fecharam o vazamento, restando somente o resfriamento do tanque. Realizaram o rescaldo e deixaram aos cuidados, então, dos bombeiros de Mato Grosso. Nessa ocorrência
durou várias horas, né? Começou no período da manhã, a gente não sabe a hora exata que começou, mas segundo os relatos que foram divulgados nas redes sociais, começou no domingo cedo e se estendeu ao longo de todo o dia, né? Havia um perigo de explosão, né? Tendo em vista que era uma carreta carregada com 45 mil litros de álcool e que estava ali, né, em princípio de incêndio. Então, o risco de explosão era muito grande, por isso o Corpo de Bombeiros mobilizou tantas equipes, né? A Avenida Carlos Rugney, a principal avenida ali de Alto Araguaia, ficou fechada e o trânsito teve que ser passado ali para as ruas que ficam nas laterais. Então foi uma grande ocorrência registrada na cidade de Alto Araguaia. E nesse domingo também, ali por volta das 5:30 da tarde, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e deslocou-se a BR-364 na zona rural para fazer o atendimento de um acidente de trânsito, um capotamento com saída de pista. No local, a equipe se deparou com 3 vítimas, um adulto que se identificou como condutor e recusou o transporte. Uma vítima do sexo feminino de 26 anos se encontrava dentro do veículo e apresentava uma possível lesão na região da coluna cervical, além de escoriações na perna direita e uma possível luxação na mão. Foi feita a imobilização da vítima dentro do veículo, realizaram a retirada para, em seguida, fazer o transporte ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde ela ficou sob cuidados da equipe médica de plantão. Um bebê, ainda também do sexo feminino, de 8 meses de idade, já se encontrava fora do veículo e também foi atendido, transportado ao hospital, sem ferimentos aparentes.